Fala, jovens! Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso Introdução à Ciência de Dados. Na nossa aula de hoje, a gente vai compreender o que são módulos e pacotes em Python. Então, sem enrolação, vamos para a nossa aula de hoje. Então, como dito para vocês aí, na nossa aula de hoje, o conteúdo-chave são módulos e pacotes. Só que o que são módulos e pacotes em Python? Vamos recapitular o que a gente entendeu em aulas anteriores, né? Qual que é a principal vantagem da gente definir uma função dentro de um script? O que a função tem como vantagem para o programador? A principal vantagem é quando eu tenho que executar uma sequência repetitiva de tarefas que eu vou usar mais de uma vez no meu código, eu posso definir uma função, ao invés de eu ter que escrever toda vez o mesmo código, eu só chamo essa função quando necessário. Agora vamos pensar o seguinte, eu estou em um script, estou dentro de um programa, eu defini uma função que eu estou usando ali dentro, localmente. Só que agora eu quero criar um outro script e eu vou ter que usar essa mesma função. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que definir novamente essa função, porque nesse script eu não tenho essa função definida, né? Mas dentro da linguagem Python tem uma maneira de resolver esse problema, que não é vantajoso toda hora que eu tenha uma função que seja utilizada em diversos programas, eu ter que definir ela novamente. O que eu posso fazer então? Eu posso criar um módulo, né? E em cada programa que eu vá utilizar as funções que estão dentro desse módulo, eu posso apenas importar esse módulo e utilizar e usufruir de todas as funções que estão ali dentro, tá? Então, o que seria o módulo especificamente? Como eu comentei com vocês, né? Então, módulos são simplesmente arquivos Python com a extensão .py que implementam um conjunto de funções e podem ser importados. Então, como que é a sintaxe? O que eu tenho que fazer? Eu vou fazer import e o nome do módulo. Esse nome do módulo aqui é o módulo onde que você salvou com o arquivo .py, se foi você que criou esse módulo, ok? E agora, o que são pacotes? Como o próprio nome está falando e é sugestivo, o que a gente tem? Um pacote é um módulo que tem um conjunto de módulos. E como que eu acesso um módulo específico dentro de um pacote? Eu uso a sintaxe import, nome do pacote, ponto, nome do módulo. Então, vamos utilizar um exemplo prático aqui, usando o comando import, para vocês entenderem e ficar mais simples, né? Então, vamos pensar o seguinte. No problema da nossa aula anterior, que a gente tinha uma lista de velocidades que vinha de um dispositivo IoT, e eu quero, por diversos momentos do meu código, eu quero calcular a média. Então, o que eu posso fazer para facilitar, como a gente já verificou, eu posso criar uma função aqui, ó, definir uma função, dei o nome para ela de média, que ela recebe como atributo uma lista de números. E aí a minha média vai ser o quê? A soma desses números dividido pelo tamanho dessa lista, que é a quantidade de números. E eu vou retornar o valor da média. Então, quando eu rodo essa célula, eu tenho a minha função definida e a hora que eu rodar essa célula abaixo, eu vou ter a minha lista de números e vou chamar a função e passar essa lista, que vai me retornar o valor da média daquelas velocidades em quilômetros por hora. Só que agora, o que acontece? Você tem que calcular essa média em outros scripts, em outros programas. E toda vez você vai ter que, por mais que essa função aqui seja uma função simples de ser definida, você vai ter que toda hora definir essa função. Mas o que você pode fazer? Você pode criar um módulo que tenha dentro desse módulo essa função, ou utilizar algum módulo ou pacote que a comunidade Python ou os desenvolvedores Python já deixaram disponível para os programadores Python. No caso aqui, o que a gente vai fazer? Eu vou importar a biblioteca, o pacote NumPy, e dentro dele eu tenho a funcionalidade de cálculo de média. Então, os desenvolvedores Python já criaram toda essa biblioteca que tem diversas funcionalidades dentro dela, né? E que a gente pode usufruir. Ao invés, então, de você sempre criar um módulo, você deve fazer o quê? Pesquisar se a comunidade já criou um módulo ou uma biblioteca, que é um pacote, né, especificamente para resolver aquele problema que você está querendo. Aí você não vai ter a necessidade de criar um novo módulo ou um novo pacote. Basta usar aquilo que a comunidade já vem utilizando. Então, no caso aqui, usando a sintaxe import, o nome do meu pacote, e aí aqui o que eu tenho? Quando eu executo essa linha, eu já vou ter o meu
pacote acessível. Então lá no meu pacote NumPy, acessa para mim a funcionalidade que vem junto com ele de cálculo da média e eu passo os parâmetros, que nesse caso é apenas uma lista de valores. Ao executar, eu tenho o mesmo resultado que a gente obteve a partir da definição de uma função. Só que nesse caso eu apenas importei um pacote e peguei dentro dele essa funcionalidade que a gente havia declarado aqui, mas que está definida lá dentro do meu pacote, ok? Quando eu faço o seguinte, então eu já tenho acesso a essa função de cálculo de média. Se eu colocar então só min e passar o parâmetro, o que vai acontecer? Vai dar erro. Por quê? Porque só com o nome min eu não consigo ter o acesso. Eu preciso passar, no caso aqui, como eu importei a minha biblioteca completa, eu tenho que falar lá na biblioteca, acesse a média. Então, nesse caso, eu não vou conseguir acessar, né? Eu vou mostrar logo abaixo que tem uma maneira de importar apenas parcelas de um pacote ao invés de importar ele por completo, né? Existem diversas vantagens. A mais clara é o ganho computacional que você tem ao importar apenas parcelas de uma biblioteca ao invés de importar ela por completo, né? Uma dica legal que eu vou passar para vocês aqui é o seguinte: nesse caso tem uma pequena vantagem, mas em alguns casos essa vantagem fica mais clara, que é o que? Toda vez que eu tivesse que acessar coisas que estão dentro do meu pacote NumPy, eu teria que escrever a palavra completa, NumPy, ponto, o que eu quero acessar lá dentro. Só que o que acontece? Eu posso dar um apelido para ele, para facilitar na escrita do meu código. Então eu estou falando o seguinte, ó, importa a biblioteca NumPy, só que eu quero que a partir de agora ela não seja mais chamada pelo seu nome. Eu estou dando um apelido por NP. Então, toda vez que eu colocar, que eu vou executar essa linha aqui, e a partir desse momento, toda vez que eu necessitar de alguma informação que está dentro da biblioteca NumPy, eu posso acessar apenas utilizando NP. Então, eu estou colocando aqui, lá na biblioteca NumPy, NP, que agora é o apelido dela, pega a média e eu estou passando os parâmetros. Ao executar, então, ele retorna o mesmo resultado que a gente tinha logo acima, tá? O que são atributos e métodos, então, né? Um módulo ele pode ter atributos e métodos. A sintaxe para acessar é a mesma, então eu vou colocar o nome do módulo, ponto, nome do método, ou nome do módulo, ponto, nome do atributo. Como que eu consigo ver todos os métodos e atributos que um pacote, uma biblioteca tem? Eu tenho algumas formas, eu citei duas aqui, né? Uma delas é utilizar o método dir e passar qual é o nome do pacote que você quer acessar os métodos e atributos, ou acessar a documentação desse módulo e pacote, que eu vou mostrar como que vocês podem acessar aqui. Então, ao executar dir np, quem é np mesmo, recapitulando, é o apelido que eu dei para o meu pacote NumPy. Então, ao executar, ele vai exibir aqui em tela para mim todos os meus atributos e métodos que estão inclusos dentro do meu pacote NumPy. Tá? A gente vai, ao longo das aulas, entender a diferença específica de atributo e método, né? Que faz parte da compreensão da programação orientada a objeto. Né? A gente vai ver classes, entre outras informações pautadas na programação orientada a objetos. Uma outra forma é acessar o quê? A documentação. Essa documentação, a gente tem duas maneiras de acessar ela. Uma é o site oficial da comunidade Python específico aqui, né? Que os desenvolvedores deixam projetos aqui, só para vocês terem uma ideia, essa é a quantidade de projetos que está disponível para o acesso. No caso, a gente está exemplificando usando NumPy. Então, eu venho aqui, escrevo NumPy, vou dar a pesquisa, eu vou ter acesso à biblioteca e à versão específica, e aqui do lado eu tenho acesso à documentação. Aí eu vou cair na página oficial lá do meu NumPy, que os desenvolvedores deixam no ar para acesso. Aqui a documentação, o que tem na documentação? Todos os métodos, atributos e exemplos de como utilizar esses métodos e atributos, tá? Uma outra maneira é você pegar, como eu coloquei aqui para vocês, ó, fazer uma pesquisa. Uma pesquisa onde? Utilizando o seu navegador específico aí e a sua ferramenta de busca que você prefere, né?
Como, por exemplo, você pode utilizar o Google e escrever lá no Google, né? Documentação, biblioteca NumPy. Ele vai chegar com certeza nesta mesma página aqui se você fizer uma busca adequada, ok? Agora, como eu comentei com vocês anteriormente, né? Suponha que eu quisesse utilizar essa sintaxe aqui, colocando apenas média, ao invés de ter que chamar a biblioteca, ponto, e falar que eu quero a média, né? Eu só vou usar a média nesse script meu, eu não vou usar mais nenhuma outra funcionalidade dentro do pacote. Como que eu posso fazer então? Eu posso utilizar do comando from. O que o comando from ele vai fazer? Ele vai falar assim, ó, vai lá no módulo biblioteca específica que eu tenho e importa esta parte específica. No caso que eu estou fazendo aqui, ó, vai lá no NumPy, então from NumPy, vai lá no NumPy e importa para mim só a média, só a min. Então, ó, quando eu executo isso daqui, perceba que daí ele vai anular as linhas anteriores e agora quando eu colocar só min, que é o que ele importou apenas dentro dessa biblioteca, eu não tenho mais a biblioteca por completo e eu passo a minha lista, o meu parâmetro aqui, que na verdade é uma lista de valores. Ao executar, ele retorna para mim o mesmo valor que a gente verificou anteriormente, ok? Agora vamos pensar o seguinte, você está desenvolvendo um projeto e você vai precisar utilizar uma biblioteca e um pacote que, por default, quando você instala o ambiente Anaconda, ele não vem. Então você vai precisar instalar algo que não está no seu ambiente de trabalho. Como que você faz essa instalação e verificação se já está instalado? Então, a gente tem duas formas de verificar. Na verdade, a gente vai utilizar um comando em dois lugares diferentes, né? Então, o comando que a gente vai utilizar é o conda_list, ok? E esse conda_list a gente pode verificar em duas localidades, lá no prompt de comando ou simulando, acessando o prompt de comando diretamente aqui do nosso Jupyter. Como que eu faço isso? Quando eu coloco exclamação, ele entende que o que eu vou colocar aqui na frente é um comando que deve ser executado da mesma forma do prompt de comando, tá? Então, suponha que eu queira fazer o seguinte, ó, eu quero utilizar a biblioteca GeoPandas, que é uma biblioteca que facilita o trabalho de informações geoespaciais associado com a biblioteca Pandas, né? Eu consigo ter excelentes resultados utilizando essa biblioteca, mas primeiramente eu quero verificar se quando eu instalo o ambiente Anaconda, ela vem junto. Então, uma maneira é fazer o quê? Eu vou consultar lá o meu prompt de comando usando aquele comando que eu acabei de falar para vocês. Então, coloco lá conda, espaço, list e vou executar. Perceba o seguinte, ó, eu estou no meu ambiente de desenvolvimento aqui, base. Então, ele está consultando a lista através do comando conda_list dentro do meu ambiente base. E ele vai retornar aqui para mim, o que ele retornou para mim? Uma lista com todos os pacotes, bibliotecas que eu tenho e as versões que estão instaladas e de onde ele está pegando, qual é o canal. Então aqui é o nome, aqui é a versão e qual é a localidade que ele buscou para instalar, né? Então no caso eu estou procurando o GeoPandas, então ele está em ordem alfabética aqui, eu vou verificar, eu não tenho o GeoPandas instalado. Então, o que significa? Eu vou ter que instalar essa biblioteca, né? Como que eu posso fazer essa instalação? Então, voltando para o nosso Jupyter aqui, né? Se eu executar, como vocês viram lá, se eu executar aqui dentro uma exclamação conda_list, o resultado que eu vou ter aqui dentro do meu Jupyter Notebook é o mesmo que a gente obteve lá no nosso prompt de comando. Eu coloquei aqui para vocês só para vocês verificarem que o resultado é o mesmo, né? Então o resultado é o mesmo, porque aqui eu abri esse Jupyter Notebook dentro do ambiente base, por isso que o resultado é o mesmo, né? E a gente vai verificar que eu não tenho a GeoPandas instalada, né? O que significa então que eu tenho duas maneiras de instalar. Instalar utilizando o conda, instala o nome do pacote, só que você deve pesquisar como é o nome desse pacote. Eu já vou mostrar para vocês como que vocês podem pesquisar. Senão você supõe que o nome é o óbvio, como eu tenho aqui GeoPandas, mas pode ser que não seja. Ou utilizando o pip install o nome do pacote. Então, se eu tentar importar aqui, o que vai acontecer? Ele vai dar um erro, vai falar que não existe um módulo com esse nome, como a gente acabou de ver na listagem aqui. Então, como que eu posso fazer? Eu posso fazer de duas formas.
utilizar o meu mecanismo de busca e colocar lá pip install GeoPandas ou como instalar GeoPandas, ou eu posso acessar essa plataforma e verificar se aqui dentro eu tenho GeoPandas. Então, GeoPandas. Vou pesquisar, ele já achou o GeoPandas aqui, ele já me dá a sintaxe que eu posso utilizar para instalação. Então, eu já vou copiar essa sintaxe, e essa sintaxe eu poderia utilizá-la em duas localidades, ou no prompt de comando, ou aqui dentro, que eu coloco exclamação e vou executar aquele pip install. Vou executar essa célula, ele está instalando essa biblioteca. Perceba que enquanto eu tenho o asterisco aqui, ele estava rodando e instalando. Como já apareceu um número na célula, ele já rodou e já instalou. Para a gente verificar se deu certo, a gente vem e executa essa célula, significa ele vai carregar. Então, a partir de agora, eu já consigo ter acesso a todo o ferramental que tem dentro da minha biblioteca GeoPandas, ok? Então, basicamente, na nossa aula de hoje, esse era o conteúdo, tá? Se vocês tiverem algum tipo de dúvida, podem deixar nos comentários do vídeo, que assim que possível eu vou solucionar essa dúvida de vocês.